independentemente da enfermidade que o homem possa ser acometido, nós estamos aqui dando ênfase, pegando o seu exemplo, na próstata. Mas o homem que ele começa a ter a percepção do seu corpo, começa a ter um entendimento melhor de como a dinâmica do seu dia a dia é uma rotina, falando da observação corporal, o que sair daquela rotina merece um olhar diferenciado. E aí sim procurar o mais precocemente, seja um médico do intestino, um médico do coração, um médico do pulmão, ou urologista falando da próstata. Porque o que a gente observa? Que quanto mais cedo a gente chega em qualquer diagnóstico, melhor. Eu tenho mais chance de cura, menos tempo esse homem é afastado das suas atividades laborais, da sua família, menos custo, seja do ponto de vista do seu bolso, seja para um convênio, seja para o sistema público de saúde. Esse homem, ele é reincluído novamente dentro da sociedade, seja ele da parte onde ele está trabalhando ou com a própria família. Ou seja, ele se torna mais útil. E quanto mais esse tempo se prolonga, evidentemente, as consequências também virão. Então, essa que é a sementinha que eu acho que às vezes fica faltando num bate-papo como é a oportunidade que nós estamos tendo agora, uma oportunidade como essa, para a gente semear. Porque ficar uma coisa só restrita à parte de doença, a gente acaba não atingindo um leque muito grande, por exemplo, de jovens que também precisam de estar atentos à sua saúde. Nós temos pessoas com jovens hoje dentro da nossa área que estão com infecção sexualmente transmissíveis, eles têm dores no testículo, podem ter tumores, eles podem ter pedra nos rins, e depois a gente vai avançando até chegar num homem mais maduro que tem déficit hormonal, tem o risco de câncer de rim, câncer de próstata, falando da nossa área. Mas eles precisam também estar atentos com outras partes também que matam muito mais, especialmente falando na parte cardiovascular. Então eu acho que isso é muito importante, a orientação, e a gente está tendo essa semeadura agora, porque o plantio nós estamos fazendo. Agora, a colheita, eu espero que seja bem farta oportunamente. Justamente as doenças cardiovasculares que a gente, na pesquisa que a gente fez, são, fora causas externas, né, como acidente de trabalho, acidente de trânsito, estão entre as principais causas de morte dos homens, né? Então, por isso... Fazer um adendo, pegando o gancho que o doutor Mário falou, quando você sente alguma coisa, é mais fácil. Aí você vai ao médico, você sentiu, né? Igual, por exemplo, eu senti uma dor e você vai ao médico. O problema é quando você não sente essa dor. E aí você não está acostumado a ir a um consultório médico. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu não sentia dores. Eu não sentia dor nenhuma. Eu não sentia nada. Inclusive, uma das perguntas que mais o médico fazia para mim era o seguinte: você via que se tinha sangue nas fezes? Eu não tinha sangue nas fezes. E eu fui fazer um exame de rotina, por incrível que pareça. Não foi com o doutor Mário, mas foi com outro urologista. Eu fui fazer um exame de rotina e no exame de rotina foi constatado o tumor. E era um tumor no reto. E quando eu fui fazer um outro tipo de exame, eram mais 2 tumores. Não, ainda acontece isso, às vezes você não sente nada. Então, quando você não está acostumado a fazer um preventivo, quando você descobre, dificilmente, né? A coisa fica mais fácil de ser tratada. Ainda tem essa situação. O Wagner tinha levantado o dedo para falar sobre isso. Eu ia perguntar para o Mário se na tua experiência hoje os homens estão fazendo exame de rotina? Eu diria o seguinte, os homens eles estão aderindo mais às visitas de rotina ao consultório. Comumente eles vêm acompanhados das suas parceiras ou elas agendam as consultas. Mas os números não estão mudando com relação às estatísticas de mortalidade, seja ele de próstata, seja ele de doenças cardiovasculares, porque isso acaba o homem não tendo um contínuo. Ele vai pontual e depois ele não volta. A adesão ainda não é o que nós queríamos. A adesão é da mulher, né? A adesão não é do homem. O médico vai atender. Não, pergunta aqui pra minha esposa que ela vai falar. Ele vai esse ano, mas isso não implica que ele aderiu a sequência lógica de ele fazer um segmento como tem que fazer a partir da certa idade.
Então nós temos a nossa curva trimodal, que a gente fala. A gente pode cuidar desde uma criança, na sua adolescência, em termos da parte masculina, o adulto jovem e o homem na senectude. A gente pode cuidar de todas as faixas da vida, a gente pode estar dando assistência. Só que isso não é embutido na cultura do homem. Eu costumo dizer que desde criancinha a menina, ela vai, professor Hildo, ela vai com um pediatra, vai a babá, vai a mãe, vai a irmãzinha, vai a avó, vai a madrinha, vai o periquito, o papagaio, a bonequinha, vai todo mundo pro pediatra. E depois vai pro ginecologista. E assim, porque é cultural. É um momento de confraternização, de festa. Depois vai para pizza, vai para comer um docinho, não sei o quê. Enfim, mas você torna um ambiente mais leve. Uhum. E a menina, essa mocinha, ela vai levar isso para sua vida subsequentemente e transpõe isso para os seus descendentes. Uhum. O homem não. O homem ele tem que falar que ele é forte, que ele não chora, que ele é acima do super-herói. Ele não é nem igual ao super-herói, ele está acima do super-herói, né? E que ele não pode mostrar suas fragilidades. Por isso que ele deixa por último. Diferentemente aqui que nós estamos aqui, o professor Hildo fazendo a sua confidência. Ele já tinha o hábito do check-up. Então chegou-se cedo. Ainda era uma enfermidade, mas passou-se contratempos. Mas tem gente que nem detecta, já chega nas últimas. É aí que está a semente do plantio. Aí a preocupação, né? A gente vai contar a história do Rio mais aprofundada daqui a pouco. A gente tem até a reportagem, fizemos uma reportagem aqui na TV Assembleia com o Rildo falando sobre saúde do homem. E foi realmente um exemplo, por isso que até que a gente pensou no teu nome para vir participar aqui para contar um pouco dessa história. Mas olha, do que a gente vem falando aqui, por que é tão difícil para um homem buscar superar isso de não chorar, de não ter fraqueza e de deixar isso de lado e não vou me cuidar. É isso que o Mário colocou. Nós temos já um molde social onde não inclui o homem. O homem não se inclui ou não é incluído nesse molde do cuidado. Então eu sempre diria, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que é extremamente importante os homens aderirem a essa ideia de que é preciso ir dentro de uma rotina, buscar ajuda dentro de uma rotina. Às vezes esse ano, né, eu fui ao cardiologista aqui em Boa Vista. Aí cheguei no cardiologista, eu trouxe uns exames. Aí ele ficou impressionado, né, o Alisson. Aí ele, fizeste tudo isso? Fiz, porque eu fiz ultrassom das artérias, eu tinha feito um monte de coisa, mesmo antes, pelo simples fato de fazer. Então, eu acredito que existe uma questão cultural, que é isso que o Mário colocou. A gente precisa conversar mais, para que esse assunto não seja tratado só como aquela coisa da brincadeira, que o pessoal fica só brincando. E aí o medo de encarar faz com que a pessoa não faça um exame preventivo. Então, como eu tenho medo, eu prefiro não fazer. Aí o medo piora a situação. É preciso falar mais sobre o assunto. E isso eu sempre digo, né, que a rádio, a TV a Assembleia aqui dá essa oportunidade. A gente passa o ano todo falando sobre temas relacionados à saúde. A gente não traz mais o Mário aqui porque ele não tem tempo, entendeu? Mas eu sempre estou indicando, olha, chama o Mário. Conseguimos um tempo na agenda hoje para trazer para essa conversa. Mas é muito importante isso, né? Porque a gente percebe que ainda não temos essa cultura, e essa cultura, ela é fruto assim, da repetição. Os pais têm que passar para os filhos, isso tem que ser uma construção. E nós não temos isso. Ainda tem um machismo, né? Tem, muito forte. E Roraima, isso é muito forte. Eu posso pegar o mesmo gancho que o Wagner e o professor Hildo aqui comentaram? Há talvez uns 8 anos atrás, nós tivemos uma pesquisa com um médico que estava terminando com a sua pós-graduação, e nós fizemos um estudo dos todos os postos de saúde da capital Boa Vista. A única coisa que nós gostaríamos de saber era quem estava no acolhimento desses possíveis usuários do sistema público de saúde. E o que nós mapeamos? Que nós, na época, tinham mais de 30 postos de saúde. Era justamente para saber
como que é a adesão do homem ao sistema público de entrada. E vai de encontro o que a literatura sempre nos apregoa, que há barreiras invisíveis para o acesso do homem ao sistema público. E eu explico. Quando nós fizemos esse mapeamento, tinha 2 postos de saúde onde havia a predominância do acolhimento do gênero masculino para fazer a ficha, para dar o primeiro passo daquele homem dentro do sistema, do acolhimento. A maioria dos demais postos de saúde era o predomínio de mulheres. Então nós fizemos esse mapeamento para saber quantas consultas, esse trabalho está publicado numa revista de saúde pública. O que nós observamos então? Nesses 2 postos tinham mais consulta de homens do que os demais postos de saúde. Então só aqui já tem a primeira sacada de como que a gente pode mudar o cenário. Mudando o acolhimento, quiçá para gênero masculino, você pode ter uma adesão maior do homem ao sistema público. E aí o que acontece? Nós tem mais outros desmembramentos desse trabalho. Mas isso é o que a gente fala de barreiras invisíveis. Nós temos então os horários que não são às vezes factíveis para esse homem ir ao sistema público. Às vezes trabalha-se esse homem no horário comercial, mas o posto também está no horário comercial. E ele não tem como sair do trabalho dele para ir para lá. Ele não é liberado, mesmo com uma enfermidade. Então nós temos uma barreira invisível. Depois esse homem, ele não pode demonstrar a sua fragilidade no meio que ele está inserido, que é do trabalho. E nem talvez também para a família. Porque ele é o símbolo máximo daquela família. Outra barreira. Depois ele tem a barreira de chegar lá, uma jovem, tá atendendo, tá trabalhando, fazendo seu ofício. Ele chega lá e vai falar de uma queixa intestinal, ou de uma queixa de disfunção sexual, ou uma queixa que ele tá com uma infecção no trato urinário baixo. Aí ele chega lá, ele tem o bloqueio porque ele não consegue explicitar isso verbalmente. Ou ele fala, a pequena jovem que tá ali fazendo o seu ofício dá um sorriso de canto. Ele acha que aquilo é para ele, porque ele tem um bloqueio. Ele não volta depois na consulta. Aí estou falando já de 3º para 4 barreiras invisíveis. Aí depois ele tem o acolhimento, ele tem que passar com o especialista. Só que o especialista é dali 2, 3 meses. Ele não vai. Então está observando que é uma via sacra. E a gente está discutindo às vezes até questão de saúde pública aqui no nosso podcast. Porque existem inúmeras outras barreiras que a gente quer plantar para o homem uma coisa e ele tem uma outro tipo de situação que às vezes não é nem falado e a gente nem sabe que existe. Né? Então, esse tipo de observação, certa vez eu também tive o privilégio de participar de diante de uma reunião para modificar esse cenário da saúde masculina e levei esse paper, levei esse meu ponto de vista e etc. para as autoridades competentes à época e ficou-se como antes, no mar de Abrantes, né? Enfim, então é isso. A gente às vezes fica de calças curtas dentro de um cenário que a gente quer receber. Por quê? Porque o homem às vezes ele busca, mas existem outros permeios aí que faz com que ele fique morre na praia. Olha só, Johan, essas coisas da barreira invisível, né, que o Mário está colocando. Alguns homens já me pediram para que eu fale mais para os homens, quando eu faço palestras, sobre esse compromisso que os homens assumem de ser forte e de assumir a família, né? Que você falou, como é que eu vou ficar doente se... Às vezes os homens eles ficam com vergonha de mostrar algum tipo de fragilidade para a família, então ele esconde até questões de saúde. E aí ele vai tocando aquilo achando, eu vou esperar, vai melhorar, e ele não busca um diagnóstico. Então quando a gente pensa, né, essa ideia de que saúde é assunto de homem, a gente realmente tem que quebrar essa barreira, porque é impressionante a dificuldade. Eu vejo porque também no consultório como psicólogo, o número de procura é muito mais mulheres. Geralmente quando o homem chega ao psicólogo, aí alguém liga para marcar. Eu digo, mas vem cá, ele não pode ligar? Porque é importante o compromisso, né? Para dizer assim, eu quero falar com o terapeuta, eu quero conversar sobre isso.
Porque você não vê homem tratando ansiedade, tratando depressão. Quando ele trata, é porque a coisa chegou num nível que ele perdeu o controle. E aí é um outro problema, porque como eu, forte, perdi o controle. É um outro problema. É uma preocupação bastante pertinente, essas barreiras invisíveis ali, mas a gente também pode, doutor, ver que havendo um pouco essa conscientização, talvez o homem não dê tanta importância do que está acontecendo ali. A gente sabe que realmente é difícil, não é fácil você, como o senhor falou, chegar num posto de saúde, a jovem aprendiz que está lá, como o senhor falou, fazendo o trabalho dela, se qualificando, buscando, né, um emprego que está ali, ou um concurso público que a mulher fez, conseguiu passar e está ali, né, trabalhando para sustentar, e o homem acabar deixando de lado porque, de certa forma, se sentiu atacado, se sentiu fragilizado ali no momento, né? Então, essa sensibilização, né, do homem também é uma forma de se burlar, não burlar, mas de transpor esses obstáculos, ele se mostrar mais, aceitar mais que precisa buscar isso. Eu acho que eu concordo com o que você disse. Então aqui eu acho que nós estamos num dilema antropossócio-psicológico do homem. É bem isso, né? Nós temos essa ideia de que o homem, ele sempre foi um provedor da sua casa, ele é avesso à prevenção. Então o que a gente poderia fazer de distinto para esse homem? Ter um espaço onde as pessoas, desde o acolhimento, fosse do gênero masculino, tivesse o mínimo de mulheres possível para que ele se sinta em casa. E se a gente observar isso claramente, nós temos a invisibilidade do homem na saúde pública. Nós temos campanhas ou programas públicos pelo Ministério da Saúde voltada para gestante, para o idoso, para a criança, para o adolescente, com todo respeito, evidentemente, isso faz parte, mas a política de saúde, a política de ação integral à saúde do homem, ela tem 15, 18 anos de idade e não é instituída em todos os polos, por exemplo, aqui de Roraima. Então a gente vê também que nem o dever de casa a gente está fazendo. Então aí a gente começa a ver que para nós chegarmos num nível de conscientização, Johan, eu acho que primeiro nós temos que sensibilizar os homens. Os homens não têm sequer a sensibilização. Porque a conscientização, a gente brinca, tem vários estágios aqui a nível cerebral. Então o homem está no modo survivor, ele está sobrevivendo. Ele está no sistema límbico, no sistema... tem o sistema... esqueci como é que é o Wagner. A parte cortical, límbica e depois... Fugiu aqui, eu vou lembrar. O homem está no sistema de sobrevivência. Para ele chegar a nível de consciência no córtex cerebral, ele não tem noção da saúde dele. Então ele não tem um acesso, ele não tem noções da saúde. Ele, quando procura, tem várias barreiras. Então os números sempre vão ser cada vez mais trágicos. Essa que é a verdade. E a gente fica aterrorizado que cada novembros azuis que nós observamos, a temática não muda sempre para a genitalização da coisa, não mudamos os números e não mudamos o cenário desse contexto do acolhimento. Mas que tal a gente transformar então o novembro azul em janeiros azuis, em fevereiros azuis? Porque todo mês. E outra coisa, não falarmos só da próstata, né? Tem uma coisa muito legal que foi falada aqui, essa questão do psicólogo, né? Eu acho que isso é importante pra gente também. Eu só procuro o psicólogo quando eu tô no último estágio, né? Eu acho que o Dr. Mário foi feliz num ponto. A sensibilização, ela é muito mais importante. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo um pouquinho disso. O difícil é que isso não é uma coisa regular, né? Então a gente pega o Novembro Azul para trabalhar isso. E o homem precisa ser mais sensibilizado. Essa questão do machismo, isso não vai acabar. Ainda tem o machismo, tem a questão cultural, tem essa questão eu sou forte. Eu não posso falar para ninguém que eu estou doente, né? Então,
à medida que a gente... É igual o cigarro. A cigarro a gente vai trabalhando aos poucos até a pessoa conseguir parar de fumar, e não é fácil. Eu acho que essa questão da doença do homem também, ela tem que ser trabalhada assim, né? A gente jogar a semente e aguar essa semente para que ela realmente, aos poucos, né, a gente quebre esses tabus que existem. Isso não é uma coisa tão fácil assim. Como é que foi que você descobriu a doença? Como é que foi esse tratamento? A gente tem algumas fotos, Robson, pra gente mostrar. As primeiras fotos, que é antes do Rildo descobrir que estava com câncer. A gente tem as fotos aí, essa primeira imagem, né, Rildo? Dá para acompanhar ali. Tava na reportagem, né? Também. Era bem magrinho, né? Esse aí já foi depois. Já foi depois da cirurgia. Já foi depois. Então vamos falar sobre, vamos falar. A gente teve o antes e o depois, aí, logo depois da cirurgia, né? Isso aí. Sim. Como foi que você descobriu? Como é que foi esse processo na tua vida? Na realidade, e a gente está falando disso, né? Eu também, até determinado tempo, vamos dizer assim, a determinada idade, eu também era relapso com relação a isso, né? Procurar um médico, se tratar e tudo. E quando você começa naquele dia a dia, né? Principalmente a gente que é professor, o que você quer? Você quer sempre buscar mais aprendizado, né? E em 2012 eu passei num doutorado e fui fazer um doutorado, infelizmente, no Rio Grande do Sul, porque aqui era escasso. Hoje não, hoje já está mais fácil. E aí acabei passando um doutorado e fui fazer o doutorado no Rio Grande do Sul. Então eu fazia essa ponte aérea, né? Boa Vista, Porto Alegre, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. E aí eu fui me dedicar ao doutorado e tudo. Mas até então, eu gostava muito de uma cervejinha, né? Gostava muito de uma carninha até o final de semana. Era o churrasco, era o cigarrinho que eu fumava. Gostava muito de fumar um cigarrinho, tomando uma cervejinha, né? E a minha vida era assim. Então, e sedentário demais. Dificilmente eu fazia, o máximo que eu fazia era ir na padaria comprar pão e olha lá. E um cigarro, né? E um cigarrinho fumando, né? E aí em 2016 eu terminei o doutorado e eu estava muito cansado, né? Eu estava muito cansado e resolvi fazer, eu falei, não, eu vou fazer um check-up na época, eu vou fazer um check-up, ver como é que tá e tudo. E aí fiz todos os exames. E aí, por isso eu perguntei pro doutor Mário, né? Por que a gente... E quando você não sente nada? Porque eu não sentia nada. Nada. Tinha uma saúde, entre aspas, né? De ferro, como eu dizia. E a gente sempre tem aquela questão do machismo. Não, eu vou parar de fumar pra quê? Pra que eu vou parar de fumar? Adoro uma cervejinha no final de semana, eu vou tomar minha cerveja. Então, era uma coisa que eu gostava de fazer e me fazia bem. E aí resolvi fazer o check-up e chegou na parte urológica. E eu fui fazer, então, o exame. E na época fui até com o doutor Arthur, que é urologista, né? Na época eu ainda não conhecia o doutor Mário, mas fui fazer o exame e tudo. E estava com 55 anos, né? E ele falou para mim o seguinte, falou, Rildo, não vamos fazer exame de sangue, vamos fazer logo o toque, né? E quando ele falou o toque eu já assustei, né? Não vou negar, eu já assustei, né? Ele falou, vamos fazer por causa da idade e tudo. Eu falei, é o jeito, né? E aí ele fez o toque. E foi uma coisa muito interessante, porque ele fez e depois ele repetiu o toque. E naquele momento o olhar dele já foi um olhar diferente para mim, né? E ele falou, olha, você vai ter que procurar um endócrino urgente e um proctologista. Aí eu falei, um proctologista. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, é preciso. E aí eu fui fazer os exames. E ao mesmo tempo que eu procurei um proctologista, eu estava esperando um exame do endocrinologista. Eu ia fazer um exame de uma colonoscopia. E aí, enquanto eu estava esperando a consulta do proctologista, eu fui fazer o exame do endócrino. E aí, quando eu fui fazer a colonoscopia, a médica virou para mim e falou assim, olha, a coisa mais séria, a gente vai ter que fazer a gente vai ter que fazer uma ressonância, né? E a coisa mais séria do que você está pensando. E aí a minha esposa estava comigo na época e tudo, e aí fizemos os exames e constatamos, né? Ela constatou que eu estava com 2 tumores no intestino e um no reto. E eu não sentia nada.
E aí eu fiz todos os exames aqui em Boa Vista, fui muito bem tratado. Às vezes as pessoas falam da medicina aqui, mas fui muito bem acolhido, fiz todos os exames, mas como eu tinha conhecimento em Brasília, e tudo, e o próprio oncologista na época falou, olha, se você tiver condições, vai fazer esse tratamento fora, né? Até mesmo por uma questão de acomodação. E aí eu fui para fora, tinha GEAP, tem o GEAP, e aí eu fui fazer em Brasília. Graças a Deus eu fiz o tratamento, só que como eu estava muito sedentário e eu estava muito gordo, os médicos me aconselharam que eu esperasse um pouco, tentasse emagrecer um pouco, né, para poder estar fortalecido para a cirurgia. Foi quando eu retomei, então, um pouquinho do exercício físico, né? E aí eu comecei a andar, comecei a caminhar, comecei a fazer exercício e tudo, até que eu cheguei num ponto que eu tive condições de fazer a cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia, tirei 23 centímetros do intestino, né? Tirei 23 centímetros do intestino, mas Deus foi tão bom, e eu acho que é isso, né? Deus foi tão bom que eu não precisei de fazer nem quimioterapia nem radioterapia, né? Foi só a cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia, só que eu saí... É engraçado a gente falar isso, mas a doença em si, ela não me maltratou tanto quanto a recuperação. Eu saí de 134 quilos para 62 quilos, né? E assim, bem debilitado. E aí eu lembrei do psicólogo, né? E aí eu estava bem debilitado. E aí eu tive fazer uma série de tratamentos até o organismo voltar. Usei bolsa de colostomia. E eu sei que o tratamento se prolongou mais ou menos 9 meses. E aí eu voltei para Boa Vista e em 2017 eu resolvi então mudar de vida. Eu entrei no shopping e estava inaugurando aquela academia que tem lá no shopping, no Garden. E eu falei, eu vou voltar para a academia, eu vou fazer alguma coisa. E a partir dali eu entrei na academia, comecei a ter conscientização de alimentação, parei de fumar, parei de beber, né, com pouca carne, comecei a regrar isso e comecei a treinar. E aos poucos eu fui me adaptando ao exercício físico, fui trabalhando isso, fui me recuperando, né? Isso já se vão 2017, 2025, já se vão 8 anos. Né? E nesses 8 anos eu procurei no esporte uma outra vida. A gente já tem algumas fotos ali, inclusive de competições que você participou, isso, né? E aí eu comecei o fisiculturismo começou a fazer parte da minha vida, né? E eu comecei a treinar, comecei numa doutrina... Eu sempre tive o sonho de um dia subir no palco, e aí as pessoas brincam comigo na academia, né? Diz que aí, olha lá o velhinho, olha lá. Na hora que ele termina de treinar, lá vem o SAMU buscar ele, né? E aí, então eu criei uma amizade. E aí eu comecei a levar a sério isso, da marmitinha, de carregar a marmita, de pesar a comida, de comer 5, 6 vezes no dia, de fazer a reposição hormonal direitinho, de começar a trabalhar em cima disso. E aí comecei a treinar a sério, comecei a levar a questão a sério, né? E aí, quando foi o ano passado, um amigo meu veio com uma ideia, falou, que tal uma competição? Eu falei, eu não dou conta não vou dar conta disso. Né? 60 anos eu não dou conta disso mais não. E aí foi a minha superação, né? Porque você faz um trabalho muito pesado, né? Você tem que crescer e depois você se enxugar, né? Como a gente fala, para você poder fazer os músculos aparecerem mesmo. E aí é um trabalho árduo de água, de comida, de disciplina, suplementos, né? Disciplina principalmente. A disciplina acho que é o mais difícil, né? E aí, assim, foi muito legal. E eu acabei realizando esse sonho, né? E tô aí, toda a batalha, sempre me controlando e tudo. Gosto do que eu faço, gosto muito disso. Continuo dando aula, continuo na universidade. É uma coisa, estou com quase 40 anos já como professor. E o esporte, para mim, ele começou a mudar a minha vida, né? Então, eu acredito que isso é saúde, né? Hoje, com a idade que eu tenho, eu vou para academia todos os dias. Assim, eu tenho um parceiro que a gente já está junto há 2 anos, praticamente. Então, a gente faz assim, a gente treina 3 dias, descansa 1. Treina 3 dias, descansa 1. Então, a gente faz um trabalho de músculo, por exemplo, a gente treinava um músculo 2 vezes por semana.
Aí agora a gente já muda, então a gente treina um músculo por semana. Então é a semana toda treinando, aí a própria alimentação, a suplementação, né? E a gente vai... É difícil? Dá preguiça? Dá. Né? Dá. Tem dia que eu não tô afim, mas quando eu piso na academia é outra coisa, né? E aí você esquece e a coisa vai, a coisa flui. Então hoje eu falo que a saúde é isso, né? A saúde ela é uma prevenção. Você tem que se cuidar e assim, teve uma mistura da fé, né? Do saber a hora de procurar. Eu acho que se eu esperasse mais um pouquinho, né? Eu não sei o que poderia ter acontecido. De acreditar que você pode ficar bem e de mudar. A gente muda, não existe idade. Existe uma coisa que muita gente fala para mim assim, mas isso é vaidade. Existe o lado da vaidade, eu não vou negar, existe o lado da vaidade, né? É bom você ser reconhecido, mas existe um lado assim de você se sentir bem. Você está bem, você dorme bem, você come bem, né? E aí você vai quebrando, e é o que a gente está falando aqui, a gente vai quebrando os tabus. Eu tinha esquecido muita coisa na minha vida, a fé, eu voltei a ter fé. Eu era aquele, não, para que psicólogo? Hoje eu vou a um psicólogo, né? Acredito nisso, né? Hoje eu faço pilates. Não é... A gente tem um vídeo também. Tudo aqui a gente está bem paramentado. A gente tem um vídeo do Hildo na prática de pilates, Robson. Eu acho que tá aí, ó. Quem está em casa está acompanhando. E quem vê, geralmente, muita gente critica, né? Porque acha, não, é simples, é fácil, mas são movimentos muito difíceis. É muito difícil. Porque não é só força, né? Eu fiz 8 meses Pilates aqui, né? Recente, eu fiz de dezembro até uns 3 meses atrás. Essa cadeirinha aí, bicho, é uma desgraça isso aí. Porque Pilates é o seguinte, as pessoas olham e dizem, mas isso é só alongamento. Cidadão, é muita força. Porque o Pilates, de uma certa forma, ele nos ajuda, principalmente por causa da musculação, porque existe uma coisa, entre a questão da musculação, de você ir para uma academia de musculação e você fazer o exercício, tirar foto. Muita gente vai tirar foto, né? A gente não critica, não, vai tirar a sua foto, né? Tá pago, né? Tá pago. Aí é final do ano, agora no final do ano as academias hoje, então, não tem nem lugar para você entrar. Então, assim, as pessoas... Na realidade, existe a diferença de você ir fazer uma musculação e você realmente fazer um fisiculturismo, de você cuidar do físico. Não, exatamente. Como a gente tinha comentado no começo, de mostrar aqui que essa história do Rio é um exemplo, mas que não com aquele peso, porque às vezes... e assim, a tua trajetória te levou para ser um atleta. Né? Uma coisa sua que você se identificou com isso, uma coisa que é pessoal sua, mas isso não quer dizer que todo mundo que está em casa assistindo a gente precisa voltar para a academia para ser fisiculturista. Não, precisa pedalar para na verdade, para disputar uma prova de 100 km, precisa correr para fazer uma maratona. Não é isso, aquilo, né? É incluir o movimento na vida. Justamente. Esses dias eu estava vendo, eu sigo o Marcelo Gleiser, que é um físico, né? Pessoal alguns não sabem, mas eu sou formado em física, então eu sigo um pessoal da física por aí. Marcelo Gleiser comemorou 65 anos correndo 65 milhas. Que isso? Porque 65 milhas dá 103 quilômetros. É por aí, 103 quilômetros. E eu vi o vídeo da chegada dele. Rapaz, eu corro meus 5 quilômetros, já chego morrendo. Ele chegou alegre, satisfeito. Não, você vê o perfil de cada um. Eu não gosto de correr. Eu fico pensando no meu joelho, né? Eu cheguei aos 60 com o joelho inteiro, eu digo, eu não vou estragar. Então eu corro no máximo 10 de vez em quando. Ronaldinho com o joelho desse ganhava mais uns 2 copos, então. E tem uma outra coisa também. Essa questão do tabu, não é questão de você vai pra academia porque que você quer... É você se cuidar. Né? Você se cuidar. Manter a saúde. Você manter a saúde. Eu acho que isso é que é importante, independente do que você vai fazer. É você se movimentar, aí você vai começar a gostar. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: a gente tem que gostar daquilo que faz. Então, quando você começa a gostar do que faz, isso fica muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquilo, né? A gente aprende. E outra coisa, falar de câncer não é tabu. As pessoas têm muito medo, às vezes, de falar de determinadas doenças. Gente, o câncer existe, ele está aí.
Agora, ele precisa ser trabalhado, nós temos que ter consciência, e assim, eu não venho de uma família com antecedências, né? Então, o que era o meu problema? Foi estresse, alimentação, sedentarismo, né? Então, eu acho que cigarro e assim sucessivamente. Tudo em excesso faz mal. A própria musculação em excesso também faz mal. Então, eu acredito que... E essa questão de falar da doença, de você realmente discutir, de você trazer... Porque, às vezes, é o que eu falei, para mim, quando eu fiquei sabendo, não foi fácil. Mas eu ainda não sabia o que tinha por vir. Né? Eu não sabia. Então eu acredito que a gente precisa fazer isso. Seja no boteco, seja na roda de piada. Isso tem que ser levado, como você falou, tem que ser leve. Né? A gente tem que quebrar essas coisas, porque depois não tem volta. E quando tem sequelas. Então, e às vezes muita gente fala para mim, mas você fala isso porque você não teve nada, mas ninguém sabe o que eu passei, né? Ninguém sabe, ninguém estava do meu lado vendo o que eu estava passando. Então, se hoje eu estou aqui, e eu sempre falo isso, se hoje eu estou aqui falando disso, é porque eu tenho uma missão. Eu acho que essa missão é isso, é trazer um pouquinho do que eu passei, do que eu vivi, e não só eu, tem muitos que passaram por isso e estão aqui. Tenho muitos amigos meus que passaram por isso e que estão aqui junto comigo. Então eu acredito que é isso, é a gente fazer coisas que a gente gosta, é aproveitar mais a vida, é ser mais leve, é ser mais tranquilo, né? É tentar saber que a vida é muito mais do que você ficar o dia inteiro reclamando dela. É muito mais do que isso. E não tem coisa mais gostosa, doutor Tomário. Eu aprendi uma coisa assim maravilhosa, de que você vestir uma roupa e ela entrar no seu corpo perfeita. E às vezes a gente olha no manequim, é tão bonito, porque né? Quando eu era gordo eu não tinha condição de fazer isso. Prazer. Né? Eu não tinha esse prazer. Então eu acho que hoje eu tenho esse prazer. O prazer na simplicidade das coisas. Vestir uma roupa, isso já é uma mudança de que eu consegui vencer. Por mais que tenha sido com dores, mas chegou aqui nesse ponto. É incrível. Eu acho que tudo que o professor Rildo falou... Professor, eu queria dar uma sugestão para o senhor. É uma história comovente. Eu não sabia de detalhes, né? Talvez um pouco do seu histórico, mas mereceria um documentário. Porque o senhor saiu de um estilo de vida e chegou num nível de ser campeão. Isso o senhor vai estar ajudando pessoas que o senhor nem imagina. Ou que seja um pequeno livro, um pequeno conto, ou o senhor mesmo fazendo o seu depoimento, uma forma de documentário. Fica uma forma simples, hoje de fácil com um celular ou com um videomaker, alguma coisa desse sentido. Modéstia à parte, nós aqui na TV Assembleia temos um histórico de produção de documentários muito interessante. Fazer isso e pulverizar isso de forma que seja monetizado ou não importa, mas com apoio, porque isso é incrível. A gente dá para abstrair muitos braços de informações à luz, que eu falo da própria medicina, que o senhor estava falando e eu estava tendo uns insights. Existe um professor Potter da medicina, um médico generalista, que ele diz o seguinte: a maneira que nós temos de combater um conhecimento perigoso é buscando mais conhecimento. Então, se o senhor tem todo esse background de informações, do que o senhor vivenciou isso, nós estamos pulverizando mais informações. São informações perigosas do ponto de vista da saúde, na visão de alguém. Mas eu posso estar resgatando pessoas a fazer os seus check-ups mais precocemente. Estou trazendo mais conhecimento. E o senhor falou de coisas interessantes. O senhor falou de coisas aqui do ponto de vista metabólico, da sua alimentação, falou que não tinha atividade física, do sedentarismo, de hábitos, seja ele do álcool e também do tabagismo. E depois falou de uma coisa que eu acho impressionante, que é a questão da fé. Independentemente da cor religiosa, da bandeira que se levanta, mas é a espiritualidade. E eu acho que é a primeira vez que eu participo de um bate-papo tão bacana,
que a gente tem a oportunidade de fugir dos padrões de Novembro Azul de próstata. Porque se nós pensarmos nessa grandiosidade que nós somos, que é muito além da matéria, a gente começa a entender que existem outros estratos que merecem tratamentos e visões para se cuidar. Então, a última esfera que se adensa e que faz com que o homem procure uma ajuda é na esfera material, num primeiro momento. Mas esse homem, eu tô falando homem aqui, pode ser mulher também, mas estamos falando agora do gênero masculino, do ser humano. Mas aqui tem outros estratos que esse homem, esse ser aqui, está metabolicamente alterado. Ele está com o corpo inflamado, está com fadiga mitocondrial, está com déficit vitamínico, está com todas as suas cascatas que o corpo não está conseguindo vencer, fruto de um hábito que foi desregrado, foi feito um descaminho. Depois ele entra nessa esfera psicoemocional, às vezes transgeracional, de traumas e etc., que isso também impacta no metabolismo. Aí vem a parte da física. Nós estamos aqui diante de um físico que tem hoje a parte, nós somos energia acima de tudo. E essa energia, ela tem um impacto sobremaneira no nosso corpo. Tem um eletrocardiograma, então eu não falo que não acredito em energia, mas tem um eletrocardiograma, eletroencefalograma, a gente tem como fazer eletromiografia dos músculos e dar sinais. Então nós somos seres energéticos, somos seres, na verdade, que ressoam, somos seres ressonantes também. E depois entra a parte espiritual. Então, quando uma pessoa está fragilizado fisicamente, quaisquer esfera de uma doença crônica ou na esfera oncológica, se esses outros estratos não forem tratados, esse homem está apenas, repito, tratado, ele não está curado. E aí, quando você começa a trabalhar esses outros pontos, a mágica acontece. Ele pode talvez não estar curado da parte física, mas ele se libertou da parte espiritual, ele se encontrou na parte energética, ele se encontrou na parte metabólica e ele tem uma sobrevida maior. Então, quando a gente fala nisso, a gente fica no arrazoado da matéria. E que nós somos interligados, nosso corpo é uma teia de aranha. A partir do momento que eu tenho problema na minha próstata, eu também tenho problema na minha parte cardiovascular, eu tenho problema no meu intestino, mas eu também tenho problema na minha parte hormonal, eu tenho problema de desbiose, eu tenho outros, porque nós não somos... Olha que interessante, a gente fala assim, mas isso é só genético. 30% nós somos genéticos, 70% são nossos hábitos e comportamentos. Então nós às vezes pagamos um preço porque nós não temos o conhecimento. É diferente, então não temos a consciência. Então é assim, minha família fuma porque isso é tradição, e a gente bebe porque é tradição, e vamos beber o morto, e vamos beber porque hoje é quinta, porque hoje é segunda, e aí torna-se rotina. Uma hora a conta chega. Isso é um hábito. Então, para a gente mudar isso, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ter o plantio. Tem que ter o plantio. E favorecendo esse tipo de bate-papo, as pessoas falam, nossa, como é que então que eu vou melhorar meu pensamento? Como é que você está cercado de pessoas que só falam maledicências, só vê pornografia, só está envolvido com fofocas, você só vê tragédias diante de você, você não lê um livro que lhe edifica espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Como é que você quer refletir isso dentro do seu... São cuidados duplos da sua parte metabólica e da sua parte externa. Então é muito amplo a saúde, ela é muito linda, ela é muito perfeita. Então falar assim, isso é só a próstata. A gente fica falando só de genitalização. Primeiro programa, professor, nesses mais de 10 anos que eu sou convidado, que nós temos a oportunidade de expandir novos horizontes, abrir novas tintas dessas janelas que pode ser de grande valia para quem for nos assistir. Estou até inspirado, falando demais aqui. Eu vou parar. Mas, isso que o Mário está colocando é extremamente importante. Certo. Esses dias eu vendo uma reportagem, alguém falando assim com uma empolgação, dizendo que os médicos da Suécia, algum desses países ricos... Estão receitando agora... Receitando viagens. Férias. Gente, nós sabemos... Mas é interessante, Mário, porque é o seguinte... Há 15 anos atrás, era comum eu, estudante da mente humana, ouvir as pessoas dizerem, médicos dizerem,
depressão é doença e doença se trata com remédio. Veja, para esse grupo de pessoas, essa informação é importante. Mas nós já sabemos disso, que o homem também é pensamento. Mas é a discussão da ciência. Por muito tempo ficou aquela briga entre neurologia e psiquiatria, e que hoje está acendida de uma outra forma, que é a ideia de pensar a mente é fruto do cérebro. Então agora, com esse avanço da neurociência, a gente vai ter um problema logo com relação às terapias. Aí a IA vai resolver. Vai gerar um outro problema. Por quê? Porque a gente não pode esquecer esse lado emocional do ser humano, que tem a ver com esse lado espiritual. Então, muitas vezes, o homem masculino, ele perdeu isso. Com essa coisa da força, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser provedor, eu tenho que ser o modelo. E aí a gente não trabalha a questão do emocional. E o nosso emocional é responsável por um monte de outros desequilíbrios. É algo que os homens precisam pensar nisso, as políticas públicas precisam pensar nisso. Então hoje a gente lê livros, vê coisas falando que a solidão está virando uma epidemia de solidão, os homens não sabem conversar. Aí o Mário estava falando ali, eu lembrando que em alguns países o pessoal está começando a criar encontros para os homens conversarem. Tipo oficinas, vamos lá fazer alguma coisa, aprender alguma atividade manual, mas ao mesmo tempo bater papo, porque nós não sabemos conversar. Aí eu digo isso porque eu tenho essa dificuldade. Eu vou a um médico e assim, o que você está sentindo? Às vezes eu não sei descrever, e olha que eu sou falante, entendeu? Então tu imagina a dificuldade em relação a isso. O que você está falando? O médico tem que adivinhar, né, e começar a entrar na mente do paciente para fazer com que ele se abra e possa falar um pouco sobre o que está acontecendo. Eu vou pegar um pouquinho do gancho do Mário aqui num ponto que ele falou antes, e aí acontece o seguinte: depois que tudo isso aconteceu e a academia, então, o que acontece comigo hoje? Regularmente, inclusive com ele já fui várias vezes, mas ele deixou de atender pelo GEAP, sabe? Aí me quebrou. Mas assim... Denúncia. Denúncia. Mas aí o que acontece? Aí hoje o que eu faço? Hoje eu continuo regularmente indo aos médicos. Até mesmo por quê? Porque pela minha idade, pelo controle que eu tenho sobre o meu corpo e os exercícios que eu faço, porque eu trabalho pesado. Então, o que acontece? Hoje eu continuo, então eu tenho um cardiologista, né? Eu vou a um cardiologista regularmente, eu vou a um urologista regularmente, eu vou a um endócrino todos os anos, apesar, às vezes até ele briga comigo. Rildo, não precisa mais fazer colonoscopia, você já está fora de perigo. Mas vamos fazer a colonoscopia? É sacrificante, mas vamos fazer. Então a gente faz todo ano, eu faço a colonoscopia. Eu tenho o meu oncologista que todos os anos eu estou lá com ele para fazer os exames. Então assim, a gente aprende. Diz que se você não aprender pelo amor, você aprende pela dor, né? E é uma pura verdade. E aí eu aprendi isso. Então, o que eu faço? Além até mesmo para me manter, né, regularmente dentro da academia, porque tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque é perigoso. Então eu tenho os médicos que fazem esse meu acompanhamento. Então, até mesmo para a questão de reposição hormonal, a questão de alimentação, então, e tem um endócrino, né? Então, todos eles, e se estão me ouvindo agora, sabe, eu sempre agradeço pelo que eles fazem por mim. Então, isso também é muito importante. Com relação à religião, eu não acredito assim, não é a religião. É você ter fé, acreditar em algo. Isso é importante na vida do ser humano. Não é só do homem, como o Dr. Mário falou, é na vida do ser humano. Porque quando você está ali, né, que você vê aquela luz grande numa mesa de cirurgia, né, ali vem um monte de coisa na cabeça da gente. E ali você fala, meu Deus, me ajuda, eu não quero morrer. E ali a criatura para e pensa, eu não sou nada. Nada. O cara então, reconhece E essa é uma questão que a gente se apega a tudo e a todos, né? Então, onde você... Agora eu preciso apelar. Né? E até nisso, a posteriori, você tem que valorizar. Então, eu falo muitas vezes assim, o câncer para mim, eu nunca perguntei a Deus assim, por que comigo?
E hoje eu falo assim abertamente, eu acho que ele me trouxe ensinamentos, coisas que talvez antes eu não tinha comigo, e hoje eu tenho. Não, hoje eu levo a sério, hoje eu acredito em coisas que eu não acreditava, né? E quando eu estava no hospital, eu li alguns livros que falam sobre... como professor, como pesquisador que eu sou, eu comecei a procurar tentar entender o que estava acontecendo comigo. E o oncologista que fez a minha cirurgia, ele estava fazendo doutorado. E aí ele me arranjou alguns textos para eu ler. E eu comecei a ler sobre isso. Entender o que estava acontecendo. Então isso também me ajudou muito a suportar tudo isso. Então é só para ratificar que quando você começa a perceber que você é importante, que você tem que perceber isso. Porque a pessoa chegava para mim, para de fumar. Eu compro cigarro com o meu dinheiro. Mas quando eu percebi que parar de fumar era importante para a minha saúde, eu comecei a valorizar. Então é isso, eu acho que a gente precisa... né? Não é só o homem, mas a gente está falando do homem. O homem precisa quebrar essas barreiras. Ele precisa acreditar que ele é um ser humano, que ele é de carne e osso, né? E que ele precisa, se ele quer cuidar da família, ele tem que cuidar dele. Se ele quer ser o que ele pretende, ele tem que cuidar dele. E assim sucessivamente, seja fisicamente, seja espiritualmente, mas ele tem que se cuidar. Então é isso, eu fico muito feliz quando eu falo, quando eu trago a minha história, porque é a minha história. Então eu trago isso para que as pessoas acreditem que isso pode acontecer. Eu acho que um dos pontos importantes dessa história é assim, você falou em relação a disciplina. Porque a gente acorda de manhã com preguiça, mas a primeira coisa que você deixa de lado, tô com preguiça, não vou pra academia, tô com preguiça, não vou caminhar, Então a disciplina, eu acho que é algo bem importante nesse processo. E uma coisa que você falou também que eu acredito que é bem interessante, Rildo, é você gostar do que faz. Porque você fazer o que gosta é muito fácil, né? Vou fazer só o que eu gosto. Mas às vezes o que você não gosta precisa ser feito. E quando você começa a gostar daquilo, aí sim é algo que eu acho que começa a fazer um pouco a diferença, principalmente quando o assunto é cuidar da saúde, né? E como o senhor falou, o que a gente tá fazendo aqui, né? O objetivo aqui é tirar um pouco o foco somente do câncer de próstata. É importante? Claro, é muito importante. Como a gente comentou no começo, né? É o câncer que mais mata o público masculino. Mas a gente precisa abrir esse guarda-chuva para trazer a saúde mental, para trazer os cuidados com o coração, os cuidados com os músculos de uma maneira geral, e que para que isso faça parte de uma rotina. E olha só, a gente está ao vivo na TV Assembleia, mas estamos ao vivo no YouTube também. A gente tem as participações aqui, estou com o YouTube aberto aqui no meu celular. É só digitar @AssembleiaRR que você acompanha aqui a gente, pode mandar pergunta por lá, pode mandar elogio, crítica, só não vale xingamento, tá? Mas elogio, crítica a gente recebe. Sem xingar, ninguém vai falar. Aí não vai dar pra falar aqui, porque vai tirar a gente do ar, né? Então vamos deixar. E olha só, a família Dallagnol tá participando bastante aqui. A Camila, nossa diretora, mandou uma pergunta. Eu vou já fazer a pergunta aqui pro doutor Mário. O Newton Dallagnol também, assunto de extrema importância. O Cristiano Mota, ótimo podcast, parabéns a todos. A fé cura, fortalece, livra. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Foi a opinião aqui do Cristiano, a participação, no caso do Cristiano. E a Camila, ela fala assim, são informações muito importantes. E uma pergunta: o câncer de testículo é de baixa incidência, mas atinge mais comumente homens jovens. Existe alguma forma de prevenção, doutor Mário? Boa pergunta. Comumente o câncer de testículo acomete o adulto jovem dos 15 até uns 34, 35 anos de idade, é o pico, né? E homens a partir dos 60 anos de idade também pode ter. É o autoexame, assim como o câncer de mama. Qualquer nodulação diferente que você notar no seu testículo durante o banho, sugere-se então uma visita com o urologista. Ele vai pedir exames de sangue específicos, são marcadores, e exames de imagem. Vale ressaltar que 99% dos tumores de testículos são curáveis, né? Então, assim, é uma idade que às vezes é do homem fértil, mas você também pode fazer, por exemplo,
um acolhimento do seu esperma num banco de espermatozoides, em centros especializados para isso, para que depois, se tiver algum tratamento complementar, seja rádio, seja químio, e você nesse intervalo ainda queira ter filhos, ou naturalmente o seu organismo não voltou à produção normal, você pode pegar desse banco de esperma os seus espermatozoides, estão ali coletados. Um outro dado interessante, a estatística mostra que mais ou menos nos Estados Unidos uma pessoa morre de câncer de testículo por dia, então mostrando que assim, apesar de falar que ele não é que ele é raro, é incomum, mas ele tem um índice de mortalidade muito pouco. Se pensar num país como os Estados Unidos, uma pessoa por câncer de testículo por dia é pouco, né, do que ele representa. Mas, então, assim, não tem, digamos, tem predisposição genética, tem pessoas que... Por que causa o câncer de testículo? O testículo, às vezes, não veio para a bolsa no tempo adequadamente, a gente chama de criptorquidia. Microtraumas, a gente chama de microlitíase testicular. São alguns fatores que corroboram, assim, para que o paciente tenha câncer de testículo. A gente tem mais uma participação aqui, aproveitar que o senhor está falando. A Yasmin, nossa colega aqui, Yasmin Guedes Isbel, ela fala: perdi meu avô para o câncer de próstata. Sempre resistiu a ir ao médico fazer exames. Passou pelo consultório do Dr. Mário Maciel, onde foi muito bem tratado, muito bem atendido, mas infelizmente a resistência e o preconceito matam. Como conversar, então a pergunta que ela deixa, como conversar aos jovens ali, 40 mais, sobre a importância de procurar o médico e sem parecer uma imposição? Porque às vezes a gente isso aqui é acho que é um caso interessante assim também de se falar em relação à imposição, porque como você falou, não adianta você fumante falar para de fumar. Você falar com a pessoa, vai no médico. Se ela não se conscientizar, se ela não perceber que isso é importante, né, ela não vai porque a outra pessoa está falando, porque um colega está falando, porque um familiar está falando. Precisa criar essa consciência, até que o senhor tinha comentado, né, em relação ainda tem uma coisa pior, é quando você fala para a pessoa assim, tenta parar de fumar, ela fala, você fumou 30 anos. É complicado, é difícil. Sair da zona de conforto para o esforço não é fácil. Mas eu acho que a maneira mais plausível que nós temos é através da informação e através do exemplo, né? Porque não tem outra alternativa. Se é da minha família, eu vou pontuar que eu tive um antecedente. Foi meu pai, foi meu avô, foi meu tio, foi meu irmão. E o que isso traz de sensibilidade para essa pessoa, para que ela mude a sua rotina, os seus hábitos. Eu acho que se essa pessoa não se sensibilizar do ponto de vista afetivo, eu acho que é uma pessoa muito insensível. E aí entra depois as próprias mulheres nesse contexto. Isso aqui não tem nada a ver com machismo, nada disso. Isso são os estudos que mostram que as mulheres, elas sabem decodificar os seus parceiros. Ela olha para o homem, ela sabe se ele está com dor, se ele está emburrado, que tipo de dor que ele está. Porque é natural. Ele já falou isso muitas vezes para ela. Então a mulher, quando visita a consulta conosco, elas fazem 5 vezes mais perguntas do que os homens e elas traduzem a realidade do que os homens estão passando. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer algumas preleções nos ambientes que eu sou convidado para palestrar, primeira pergunta: vai ter mulher na audiência? Porque mesmo sendo uma temática, entre aspas, que vocês perceberam que eu não transito só em próstata e nem quero falar só sobre isso. Porque isso pra mim não tá acontecendo em nada. A gente vai no YouTube, vai em qualquer lugar e fala sobre próstata. Ou procure outro profissional para falar, porque eu acho que é muito arrazoado. Então, tem muitas outras coisas interessantes. Por que eu tô perguntando que se na audiência vai ter mulher? Por causa dessa resposta que eu acabei de falar. Por ter esse conhecimento. Então isso, eu acho que essas 3 maneiras a gente começa a ter mudanças oportunamente com os dados sobre a saúde masculina de forma positiva. E uma coisa que você está falando aí, Johan, de como é que a gente vai falar sem parecer imposição. É importante as pessoas perceberem que ter a informação não gera consciência. O que vai gerar consciência é reflexão, é bate-papo, é exemplo. Então, hoje, eu sempre penso nisso, que nós temos aí
YouTube, internet, um monte de coisa, mas as pessoas não procuram canais onde o assunto é tratado de forma adequada. Que nem você falou, olha, nós vamos tratar esse assunto aqui leve. A gente conseguiu fazer leve, mas a gente não conseguiu fazer quinta série. A gente vai fazer agora. Por quê? Porque nós... Tá no meu roteiro aqui, tá no meu... Deixa eu só fazer um comentário que é interessante, o que o Wagner colocou. Lógico, quinta série sempre faz parte de todos nós. Mas olha que interessante. Existe uma eu sempre falo isso, professor Rio, não sei se o senhor usa dessa maneira, mas a maneira que eu uso para que, quando eu estou diante dos meus alunos, a gente fala que existe um algoritmo do discipulado. Isso serve para qualquer então, pessoa, paciente, audiência, não importa. Primeiro tem a escuta. Depois nós temos a reflexão sobre esse assunto. Depois eu tenho a meditação, que é mais profundo. O que isso está fazendo, o que vai trazer, o que eu posso mudar, que aí eu chego na ação, que é a quarta coisa. Então, se a gente pensa tudo dessa forma, não é que fica mais fácil, fica mais coerente para o meu entendimento. Aí entra a questão da sensibilização e da conscientização. Mas não adianta só isso, você não ter ação. É verdade. Aí muda tudo. Aí a gente fecha tudo isso de forma plausível para quê? Para que eu tenha uma vida plena e desfrute até quando Deus assim permitir nesse plano terreno. A ação é o principal, né? Fé sem ação, né? Se você não tiver a disciplina, no caso de ir lá, de tomar a iniciativa para procurar um médico, para procurar academia, para se matricular, mas não só para se matricular, para ir também, né? Porque às vezes a pessoa se matricula, aí passa 2 meses para começar a frequentar, vai uma vez por semana. Eu não sei se a estatística ainda é essa, mas uma vez conversando, passei um tempo fora e conversando com o gerente da academia que eu estava frequentando, eu perguntei como é que a academia consegue manter tudo isso aqui nesse padrão, se tem tão pouca gente. Porque eu ia na academia e eu achava que a frequência era pequena. Aí ele me falou um negócio impressionante. Porque a academia é uma academia nacional. Sim. E aí dizia, Wagner... Eu ganho na inadimplência. O que paga a academia... São os inadimplentes. Então ele disse assim, que a grande maioria das pessoas que pagam a academia do Brasil não frequentam a academia. Então, ou seja, eu vou para a academia e quem paga aquilo ali são as pessoas que não vão lá. Observa essa história do movimento, porque nós estamos falando de saúde. As pessoas pagam, elas querem ser fitness, que estamos chegando, né? Final de ano, todo mundo, 2 principais. O que você quer pro ano que vem? Ficar rico e fitness. Todo mundo quer ser magrinho, bonitinho. Que são as 2 coisas que não vão acontecer se não tiver. Né? Ficar rico tem que ser herdeiro ou ter uma sacada muito grande. Difícil, né? É mais difícil, mas ser fitness é fácil. É só fazer que nem nós aqui. Eu tô indo pra academia segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado eu corro. E é isso. Olha, eu confesso que a minha disciplina já esteve melhor, mas essa conversa me ajuda bastante. Pessoalmente, assim, é o que... Mas é tão interessante. O exemplo arrasta. Né? E eu falo, não é falando mal dos amigos, etc. Mas se você está cercado de pessoas que são sedentárias, que todo final de tarde está no happy hour, sempre a mesma coisa, é muito improvável que você é a média dessas 6 pessoas. Você convive, tá? Com o seu peso, a sua parte financeira, a sua parte afetiva, tudo isso. Esses são estudos, a neurociência explica isso. Então, o que acontece? Você tem que mudar, então você tem que ter um gatilho, né? E aí, esse gatilho, você vai criar hábitos para você ter seus resultados lá na frente, que vai te dar prazer. Então, parece ser simples, mas eu quero caber na roupa no final do ano, porque eu vou para a formatura do ABC do meu filho. Sim, mas eu sou um sobrepeso. Eu não vou pôr esse terno, não vou pôr esse blazer. Então, o que eu tenho que fazer? O gatilho foi isso, que vai ter a formatura. O que vai ser o prazer? Eu estar lá usando a roupa e vendo o dia do meu filho da melhor forma possível. Então, se a gente não pensa assim, que é a recompensa final, nós estamos falando de saúde, mas no fundo, o que nós queremos? Viver mais. A gente quer viver mais e feliz.
A gente só Viver quer mais- isso, viver mais e com melhor, qualidade. né? Viver mais e melhor. É isso. E tudo tem consequência. Mas tem um preço. Tudo tem preço. Não adianta a gente ficar de papo pra cima esperando, que não é assim. Tudo é sangue, suor e lágrima. Aqueles amigos, por exemplo, aqueles amigos que eu, né, não falando que são meus amigos aí, com certeza, mas aqueles amigos que você tinha no boteco não vão ser os mesmos amigos que você vai ter na academia. Então você está mudando totalmente o ritmo de vida. Né? Você está mudando. Você vai saber que você acorda cedo, você vai comer ovos, 10 horas você vai fazer uma mini refeição, meio-dia você vai almoçar, você tem um pré-treino, você tem um pós-treino, você tem uma janta, uma ceia e você tem uma janta. E aonde você estiver, você vai tirar uma marmitinha, vai botar em cima da mesa e vai comer. Você tem que saber que você vai tomar tantos litros de água por dia, porque você precisa de tomar aquilo. Ó, eu só quero dizer que ele é atleta profissional. Eu não faço isso não, tá? Pois é, esse é o nível de... Isso aqui é Muito bem profissional. colocado. Muito bem colocado. Vamos... Não, mas é o que a gente tinha comentado, né? É o exemplo, mas assim, a parte de ser atleta foi algo que pra ti fez trouxe uma recompensa física, emocional, mental interessante. Mas você levantar e já fazer alguma coisa, o resultado vai vir, né? O resultado físico vem. Você não quer ser um atleta, não quer ser um fisiculturista, não quer ser um corredor de maratona, mas aquilo ali vai te fortalecer, porque como o senhor falou, a ideia é viver mais, mas viver melhor também. A gente chegar aos 60, 70, 80 anos levantando de uma cadeira, conseguindo caminhar, conseguindo dirigir, conseguindo estar com a mente legal também, porque eu acho que está ligado, né? Como o senhor falou, está tudo interligado, então o corpo está legal, a mente vai estar legal também. Você falou uma coisa muito interessante que eu tive agora caiu uma outra ficha aqui para mim, para a gente comentar aqui no podcast. Existe uma coisa muito diferente entre expectativa de vida e expectativa de saúde, que o americano chama de lifespan. Então, veja bem, a expectativa de vida do homem brasileiro, segundo os dados do IBGE, é em torno de 72 anos, a mulher 78, 80. Às vezes o homem está 7, 8 anos a menos do que a mulher. Só que aqui tem um porém. Expectativa de vida, em tese, nós vamos viver até 72, segundo essa estatística. Mas, quando a gente fala em expectativa de saúde, os homens perdem quase 10 anos antes. Deus. Então, vamos supor que seja 10 a 11 anos. Então, 72, com 62 anos, eu perdi minha expectativa de saúde. Eu fico 10 anos, dependendo da minha família, de muleta, curativo, tomando polifarmácia, que a gente chama de mais de 5 remédios, 10 remédios. Não consigo brincar com os meus netos, com meu filho, não consigo sociabilizar absolutamente nada, gastando internação e etc, atestado médico familiar que outro, briga entre família, porque eu não vou mais, fulano não vai mais, ou seja, uma confusão, e com 72 anos essa pessoa sucumbe. Então, esses dados que a gente tem que falar, é isso que é interessante. Porque, olha, em tese são 72 anos. Se a gente começar a pensar nisso, eu não quero morrer com 72. Hoje nós temos as Blue Zones, que a gente estava falando aqui de propósito, do Ikigai, etc., dos encontros de final de tarde. Isso, as Blue Zones, que são as 5 áreas no mundo, que a idade média são 100 anos de idade, eles já fazem. Né? São as regras dos 9, a gente pode comentar isso depois, mas de forma que são informações valiosíssimas que a gente tem como sensibilizar o homem. Cara, você tem que viver mais. A gente mostrar dados no homem 40 plus, o que você tem que fazer para você tentar viver mais, sair desse dado estatístico. Hoje os dados mostram que as crianças que estão nascendo agora de 2023 para cá, para frente, elas vão viver 100 anos de idade. Com qualidade. Mas nós nascemos agora. Ei, Mário, se elas não ficarem comendo sucrilhos de manhã, de tarde, de noite. As redes sociais, né, e etc. A gente sabe que tem outros contratempos, os fatores interferentes, que eu me chamo fatores interferentes sutis. Agora, era importante a gente pontuar isso aqui, porque são dados reais que chocam. E não adianta a gente ficar batendo na tecla, o toque dói, quantos segundos porque é relevante, mas o que eu vou mudar com isso? Absolutamente nada. O homem não vai sensibilizar e nem vai conscientizar. Agora, o que eu vou fazer para viver mais?
que você quer fazer com 72 anos? Onde você está agora? Onde você quer chegar? Eu quero viver mais, eu quero viver com 80 e com qualidade. Porque uma hora nós vamos perder a nossa qualidade de saúde. Mas isso aí tem um grande professor da Universidade de Stanford, que eu tenho um apreço muito grande pelo seu trabalho, que é o professor Peter Attia. Ele fala exatamente isso que eu estou conversando agora. Esses são dados dele. Que o legal é nós fazermos com que a nossa expectativa de saúde seja junto com a nossa expectativa de vida. Só que se eu perder isso 3, 4 meses antes, mesmo assim tá bom. Eu não fiquei 10 anos com a expectativa de vida lá embaixo. Uma hora nós vamos sucumbir de uma forma ou de outra, seja, a gente não sabe, mas se for por doença crônica e etc, mas que isso arrasse o máximo, eu perco a minha qualidade de vida no finalzinho de eu passar para o outro plano espiritual, né? Mas esses conceitos é que eu acho que ele é muito valioso, porque faz a gente refletir e depois eu faço a minha meditação sobre esse conceito, eu vou agir diferente. É o nosso objetivo aqui fazer com que esse alerta seja dado para quem está nos acompanhando, né? Para que esse cuidado com a saúde não se restrinja somente ao câncer de próstata. O que eu percebo, né? Vou lembrar aqui do Freud uma coisa antiga, que o Freud dizia que quando o assunto está resolvido, você fala dele com naturalidade. Quando você tem alguma limitação ali, aquele assunto ele gera uma trava. Quando você traz para brincadeira, e eu vejo isso aqui mesmo na Assembleia, né? Quando sobe ali o povo da TV, o povo que não aparece aqui, que tá lá em cima, você precisa ver o nível das conversas. Sempre que surge esses assuntos, aí eu digo pro pessoal, eu já fiz o exame. E aí vem, dentro das brincadeiras, você percebe as pessoas fazendo pergunta séria, porque aí começa aquela, mas como é que é? E eu brincando com eles, eu sempre falo, né? Porque assim, pra mim, eu já faço exame já há algum tempo, é uma coisa extremamente natural. Mas quando eu falo isso, parece que os homens ficam assim, como natural? Uhum. Entende? Então eu acredito que a forma de conversar é falar abertamente, com naturalidade. Mas nem todo mundo vai ter essa possibilidade. Quando a gente fala de assuntos sérios, é olho no olho. E olha, nós precisamos ter uma conversa séria. Deveria ser assim. Então eu imagino que as pessoas precisam conversar. Aí é aquilo que o Mário colocou lá no início, de o acolhimento, com quem eu vou conversar, para quem eu vou perguntar. Porque eu imagino, eu não sei qual é o percentual de urologistas mulheres, mas os homens, deve ter um monte de homem que tem muita dificuldade de ir com uma profissional mulher. É verdade. Entendeu? Eu acho que eu não conheço nenhuma urologista mulher. Talvez aqui não, mas existe. Aqui, mas existe. É comum, a Aqui Sociedade Brasileira de Urologia já está com adesão muito grande de mulheres urologistas. Enfim, e elas também têm um público delas, sim. Né? Mas mostrando isso, que conforme a gente vai orientando, a informação vai chegando, isso vai quebrando essas carapaças tão difíceis, as amarras, que faz com que o homem depois acabe incorporando isso, porque qual que é o problema? Não, e é isso, nós estamos falando de vida. Você falou uma coisa, você citou Freud, eu quero ir um pouquinho lá para trás, ainda no tempo dos estoicos de Marco Aurélio, que tem um livro dele chamado Meditações, que ele fala o seguinte, fugiu a frase, mas é assim, não adianta nós ficarmos perdendo tempo. Como deve ser um bom homem? Apenas seja. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós continuamos discutindo coisas que, isso aqui já tem que estar muito bem estabelecido para a gente avançar na conversa. Mas a gente está falando de coisas tão, entre aspas, primordiais, que ainda não foram resolvidas. Chegamos nos quarks, no bóson de Higgs, nos telescópios Hubble, mas o homem ainda não venceu suas paixões interiores. Ele ainda tá James Webb, o telescópio agora. Acima do Hubble, né? Que o Hubble veio na minha cabeça aqui. Mas enfim, estamos com... né, e a gente ainda discutindo essas coisas assim tão elementares.
parece que a gente ainda continua sendo analfabeto do ponto de vista psicológico, analfabeto ainda dos nossos sentimentos, analfabeto dos nossos conceitos que ainda estão ainda um pouco arcaicos, porque nós estamos falando da nossa saúde. Então, eu acho que eu já transitei aqui no que eu tinha para falar com relação a essa temática. Mas eu vou lhe fazer um puritanismo masculino. Eu tenho uma pergunta para o Mário que eu já fiz teve um programa aí uns tempos atrás que a gente participou junto e eu fiz uma pergunta a ele que eu vou fazer de novo, né? Qual é a pergunta que as pessoas não lhe fazem quando você fala de Novembro Azul? Porque a pergunta que faz é próstata, se o exame dói, se não sei. E o que elas não perguntam que deveriam perguntar? Boa pergunta. Olha, quanto é a sua consulta? Ô, professor. Passa o cartãozinho ali. Mas olha, como é que eu faço para começar? Como é que eu faço para ter o acesso à saúde? Aonde eu procuro primeiramente? O que eu devo fazer? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é simplesmente abrir o seu coração e estar disposto a procurar um profissional. Aquele que lhe afeiçoa, aquele que lhe apraz, aquele que te acolhe, aquele que você tem uma empatia, não importa. Todos têm algo para contribuir com o seu crescimento, com a sua longevidade. E eles podem te acolher, sim, independentemente da esfera urológica, mas na esfera que seja cardiológica, psicoemocional, psiquiátrica, não importa. Quando a gente se despe disso, cara, já é 50% de um avanço que você deu para cuidar do seu problema. Ou às vezes você nem tem problema, você está fazendo um check-up, mas acha que não tem. Mas todos nós, enquanto temos aqui nesse plano, a gente tem algo para ser apertado, ajustado, dirimido. Porque é que a gente não está vendo. Porque o terreno biológico que está por trás, que nós somos muito mais invisíveis do que visível. A invisibilidade está acontecendo. As ondas eletromagnéticas estão aqui, estão transmitindo nossos conceitos, nosso bate-papo, seja do ponto de vista da imagem. Mas imagina nessa máquina aqui, o que está acontecendo? E a gente acha que é só a parte física? Não, mas tem outros estratos que a gente conversou aqui. Eu tenho que ter essa percepção e procurar as pessoas certas. Eu acho que esse é o passo inicial. É isso que ninguém pergunta. Respondida. Não, é porque eu quando eu observo, é a mesma coisa quando se fala de saúde mental. Por exemplo, estamos falando de saúde do homem. De uns tempos para cá eu comecei a fazer um trabalho aqui na Assembleia de orientação vocacional para adolescentes. O que eu tenho percebido? A gente precisa fazer orientação para os homens pensando nessa ideia da aposentadoria. Um monte de gente está me vendo falar de orientação vocacional e está me perguntando assim, sim, e o que eu faço depois que eu me aposentar? É como se fosse um novo momento que as pessoas não param para pensar. E quando a gente pensa em saúde, quantidade de professor que entra em depressão depois que se aposenta, imagina uma vida, os dois aqui são professores, é uma vida dinâmica. De repente... Só aos 75 expulso da universidade. Aí sim eu vou me aposentar. Compulsoriamente. E olha lá. Mas tem um monte de gente que vai se aposentar. Eu vou fazer o quê? E aí, pessoas me pedindo para gravar vídeos para falar sobre isso, preparação para aposentadoria, que tem a ver com a saúde. O Mário falou uma coisa aqui que eu considero muito importante, essa ideia da expectativa de vida e expectativa de saúde. Mário, eu acho que quase ninguém fala sobre isso. Ninguém, nem o pessoal da medicina, ninguém fala sobre isso, no sentido de você perceber onde é que eu tô, como é que tá a minha expectativa de saúde, se eu continuar nesse ritmo. Porque a grande questão, a gente sempre fala, né, é movimento. É você estar em movimento. Movimento aqui, movimento físico. Então, o homem precisa pensar nisso também. Porque a impressão que me dá é que a aposentadoria é o fim. Aí é tema para mais uns outro podcast. Uns 2, 3 Deixa eu só fazer uma observação com relação a isso, porque eu tô chegando lá. Eu acho que eu tô mais próximo que vocês. Às vezes eu vejo alguns amigos meus que falam para mim assim, Hildo, você devia se aposentar.
pegar um avião, viajar, aproveitar o resto da... Aí eu fico pensando assim, gente, a passagem de Boa Vista para Brasília hoje tá em torno de uns 4.000. Aí eu vou me aposentar e aí eu vou voar. Mas quem é que vai pagar minhas contas na hora que eu chegar com o cartão? Como é que eu vou pagar minhas contas? Então, assim, essa questão da aposentadoria é muito legal. Senão, às vezes, assim, eu vou me aposentar, vou para debaixo de um pé de manga, né? Ficar a marca do cofrinho e vou jogar dominó. Né? Então, assim, eu acredito que isso é uma preocupação e é sério. Eu me preocupo muito com isso, tá? O que eu vou fazer não é quando eu me aposentar, é quando eu sair da sala de aula. Então a gente tem que, eu acho que isso também é muito importante quando você trabalha a sua cabeça e para isso você está aí na sua profissão, né, para nos receber e nos ajudar a pensar nisso. Então acho que isso também é uma coisa que mexe muito com o ser humano. O que eu vou fazer depois da aposentadoria? Porque o homem, por ser provedor, ele não pensa nisso. Aí chega um dia... Que a aposentadoria chegou. Mas eu já tenho a minha resposta, eu vou para academia. É o jeito, né?